Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos estar dando início, então, à nossa nova playlist aqui no canal, que vai ser sobre o Evangelho, né? O Evangelho desde o início, que nós vamos estar fazendo junto com vocês para auxiliar tanto na aplicação do Evangelho no lar, né? Para alguns de vocês estão querendo fazer, também para o estudo do Evangelho na terça-feira, quando vocês estiverem fazendo o tratamento à distância. Só para informar que nós vamos estar entrando na parte do Evangelho, que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata da parte moral, do ensinamento moral do Cristo. Nós não vamos estar nos aprofundando na parte histórica, né? O Evangelho ele é dividido em 5 partes, e 4 partes do Evangelho tratam da vida do Cristo, né? Sobre os milagres, as predições que ele fez, os dogmas da Igreja Católica, as atividades comuns da vida do Cristo. Nós vamos estar estudando, entrando diretamente no capítulo 1, né? Que já é o início de todo o ensinamento do Cristo relacionado à nossa reforma íntima, à nossa transformação moral que nós devemos ter no planeta. Todos os ensinamentos que ele trouxe para nós, para que nós pudéssemos nos transformar em pessoas melhores, em pessoas mais fraternas, que esse foi o recado principal. Porque as outras partes relacionadas à vida do Cristo, às vezes tem muita controvérsia, né? Cada um coloca o seu ponto de vista. A única parte que nunca é colocada em controvérsia e que todas as religiões cristãs falam a mesma língua é no ensinamento moral que ele nos passou, né? A mensagem que ele veio trazer, né? Então, por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque é a parte mais atualizada da vida do Cristo, né? Quando houve a terceira revelação, que foi a implantação da doutrina espírita no planeta, né? Allan Kardec, que foi, né, o responsável pela codificação da doutrina espírita, para facilitar o entendimento que os espíritos queriam que nós, assim, entendêssemos de uma forma mais atual, porque muitas vezes a gente não conseguia entender o Evangelho, e não conseguimos entender até hoje, porque todas as passagens eram relacionadas aos costumes daquela época, da época de Jesus, que são diferentes de hoje. Até a linguagem, né? Ele falava por parábolas, né? Contando as histórias do dia a dia. Então, muitas vezes a gente não consegue se aprofundar no ensinamento moral. A gente fica mais no nível de achar bonitas palavras, de achar bonitas parábolas, mas o que nós precisamos é nos aprofundarmos mais, né, no que realmente aquele ensinamento vai proporcionar de mudança na nossa vida. Então, de uma forma mais atual, né, Allan Kardec ele reuniu, para ficar mais fácil a compreensão para nós, que adentramos, né, nos caminhos da doutrina espírita, que queremos respostas para as nossas perguntas de onde nós viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, se existe vida após a morte e tudo mais, ficou mais fácil para a gente compreender. Ele reuniu todas as máximas do Cristo, né? Ele deixou tudo catalogado, tudo certinho, tudo organizado, né? Ele colocou também as explicações dele, porque ele era extremamente estudioso, né? Ele buscava compreender de forma mais profunda, né, a questão da doutrina espírita, da comunicação com os espíritos. Então ele colocou também os pontos de vista dele e também a instrução dos espíritos que esses espíritos iluminados trouxeram, complementando o ensinamento para que a gente conseguisse compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Então nós não vamos nos aprofundar nessa parte histórica, porque também no decorrer, né, do nosso estudo e todos os outros estudos que a doutrina espírita oferece, então nós temos essas ferramentas que se nós quisermos estudar toda a parte histórica, nós vamos estudar sobre Allan Kardec, quem ele foi. Então a gente vai se ater nesse bloco de estudos relacionados ao Evangelho no lar apenas ao ensinamento moral, tá certo? Eu vou deixar aqui no box de informações aqui embaixo também alguns sites, alguns locais que vocês podem estar pesquisando de uma forma mais profunda, mais intensa, relacionado à parte histórica. No início do Evangelho também tem todo um roteiro também sobre os profetas que vieram antes, né? Explica um pouquinho. Mas nós vamos entrar já direto na parte moral, tá certo? Para que é essa que interessa para nós, é a mais urgente, é a nossa transformação moral, é a nossa mudança de atitude
para que a gente possa ir colocando em prática no nosso dia a dia, né? Todo o restante, ele serve como aprendizado, como estudo, mas ele não nos transforma, assim, propriamente dito, a nossa intimidade, tá certo? É mais uma questão de conhecimento mesmo. Então, eu deixo para vocês alguns links aqui, que se vocês tiverem curiosidade de saber, e com o passar do tempo, vocês entrando realmente no estudo da doutrina espírita, todas as outras informações e todas as ferramentas vão aparecendo para vocês, para que vocês possam ir se aprofundando. A doutrina espírita, ela exige estudo, né, ao longo de toda uma vida e de tantas outras encarnações. Mas o objetivo principal vai estar sendo, então, o nosso aprendizado do ensinamento moral do maior mestre do planeta Terra, que foi Jesus, tá certo? Então, que Jesus nos abençoe, um bom evangelho para todos nós, que possamos iniciar a nossa reforma íntima. Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro da nossa proposta de estar fazendo o Evangelho no lar com vocês, e a gente está deixando todo esse material aqui no canal. Nós vamos, então, dar início ao estudo da parte moral do Evangelho, né, de todo o ensinamento moral do Cristo, que na verdade é a parte que nos interessa. É justamente aquela parte que vai exercitar as nossas emoções, que vai exercitar a nossa transformação moral, para que a gente possa se transformar numa pessoa melhor, né? Para que nós possamos ter o exercício da fraternidade, da tolerância, da paciência, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, que o Cristo trouxe de mensagem, né, como receita de felicidade, de paz, de tranquilidade para o planeta, né? E para que o planeta todo tenha essa felicidade que nós tanto buscamos, que nós almejamos, ela começa, né, dentro de cada um de nós, dentro da nossa família. Então nós vamos entrar na parte realmente importante do Evangelho, que é a parte que nos auxilia a promovermos a nossa transformação moral. Tá certo? Vamos fazer a nossa prece? Amigo Jesus, aqui estamos nós, mais uma vez reunidos, para mais um momento de estudo. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, nós e os nossos mentores espirituais, para promovermos o aprendizado dos teus ensinamentos e do teu Evangelho. Nos proteja, Senhor, na proposta que fazemos de melhoria íntima, de nos tornarmos pessoas melhores. Perdoa as nossas dificuldades, as nossas mazelas, as nossas imperfeições. Nos auxilia, Senhor, a cada dia mais, nos aprofundarmos nos teus ensinamentos, para que possamos, aos poucos, tirar de nós todas as nossas dificuldades no controle das nossas emoções e do nosso comportamento. Abençoa, Senhor, neste momento, nosso grupo de estudos e todos os grupos familiares que se reúnem em todas as partes do nosso planeta, para que possamos um dia compreender totalmente os teus ensinamentos e sermos realmente uma humanidade fraterna. Obrigada pelo teu amparo e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então o capítulo 1, ele fala sobre assim, uma passagem de Jesus muito importante, que ele diz assim: não vim destruir a lei. São as 3 revelações de maior impacto que aconteceram no nosso planeta. Para a gente falar assim meio por alto, né, para a gente não entrar em detalhes mais aprofundados, senão a gente se alonga muito, né, nós sabemos que nós somos espíritos em evolução, né, e a gente vem tentando evoluir nesse planeta, né, assim há milhares e milhares de anos. Nós somos os mesmos espíritos, né, que a gente vem reencarnando vida após vida, século após século, milênio após milênio, era após era, né? Então nós temos informação de que o início do nosso novo roteiro reencarnatório se iniciou lá na Idade da Pedra, por assim dizer, não é verdade? Quando a gente ainda estava numa vida mais materializada, numa vida praticamente animalizada.
e a gente veio tendo comportamentos instintivos com muito pouco raciocínio, né? Nós raciocinamos muito pouco em toda essa nossa trajetória evolutiva, né? Muitas vezes a nossa mente física estava bem obliterada, a gente não conseguia raciocinar, nem pensar muitas vezes por conta própria, então a gente vem tendo toda assim uma dificuldade de raciocínio e de discernimento, né? Durante toda essa nossa jornada de milênios. Até que chega uma hora, porque o objetivo de tudo no universo é o aperfeiçoamento, né? É a evolução. Então, tudo chega um momento em que há um despertar maior, que o objetivo é que nós raciocinemos por conta própria, né? Que faz parte da nossa evolução espiritual individual, que é através do exercício do livre-arbítrio, né? Então, chega uma hora, num contexto planetário, em que nós estamos mais despertos. E dentro dessa história, né, do planeta Terra, chegou um momento em que nós estávamos já um pouco mais lúcidos e que era necessário, né, o Criador verificou que já era necessário nós darmos um salto para a compreensão melhor do verdadeiro sentido da vida. Nós saímos praticamente da animalidade para que nós pudéssemos entrar, dar os primeiros passos na racionalidade, né? Que nós pudéssemos iniciar o raciocínio, pudéssemos iniciar a observação das coisas e tirarmos as nossas conclusões e, de acordo com as nossas conclusões, nós tomarmos as nossas atitudes. Então, houve 3 grandes momentos mais próximos de nós aqui, né? Em que houve essa mudança planetária, essa revelação divina, para que nós pudéssemos parar um pouco para pensar. E essa primeira revelação que o Criador nos enviou, porque até então nós éramos ainda animalizados, nós tínhamos muitos deuses, né, de acordo com a nossa conveniência, porque o ser humano ele sempre teve uma intuição da divindade, do Criador. Mas muitas vezes essa intuição, nós canalizamos ela de acordo com as nossas preferências, né? Com as nossas conveniências, por assim dizer. Então, até antes de Moisés vir, nós tínhamos muitos deuses, né? Nós venerávamos tudo que fosse da nossa conveniência. Então, era o Deus do casamento, o Deus da beleza, o Deus da fartura, o Deus do dinheiro, o Deus da saúde. Então, assim, a gente tinha essa intuição de que existia algo superior, mas nós não sabíamos definir o que era. Então o Criador, né, falou assim, não, está na hora agora desse povo, né, entender que não são tantos deuses, que existe só um, que sou só eu, né, que sou onipotente, maior amor do universo, a maior justiça. Então estava na hora de que nós que estávamos assim, perdidos, né, praticamente sem rumo, sem saber, na verdade, para quem a gente enviar, externar o nosso amor, as nossas solicitações, porque eram tantos, né? Imagina por tanto Deus assim que tinha que ficar o dia inteiro acho que indo em templo, né? Tá com saúde, vai para um. Você tá com problema financeiro, vai para outro. Você tá com tristeza, vai para outro, né? E aí a gente sabe que é um só que cuida do nosso coração, de todas as nossas dificuldades. Foi quando então chegou, né, a hora de Moisés trazer essa mensagem para nós. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira revelação, que foi Moisés. Então, dando sequência ao nosso estudo, né, seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estar sempre lendo alguns pedacinhos, vocês podem ir acompanhando por aí. O capítulo 1, então, diz assim: não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que está na lei seja perfeitamente cumprido, até o único iota e o único ponto. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Moisés. Há 2 partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Lei mosaica significa lei de Moisés, tá?
Uma é invariável, ou seja, a lei divina. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, ela modifica-se com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Então vamos ler os 10 mandamentos, que muitas vezes a gente nem lembra mais, né? Porque Jesus reuniu tudo num só. Então vamos relembrar os 10 mandamentos, né? Mandamento número 1. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estranhos diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem figura alguma de tudo o que há acima, no céu, e embaixo, na terra, nem de tudo o que haja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestarei culto soberano. Número 2. Não utilizeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Número 3. Recordai de santificar o dia de sábado. Número 4. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos concederá. Número 5. Não matarás. Número 6. Não cometereis adultério. Número 7. Não roubareis. Número 8. Não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Número 9. Não desejareis a mulher do vosso próximo. Número 10. Não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem coisa alguma que lhe pertença. Então nós temos que lembrar que esses mandamentos, eles foram colocados, né, pelo Criador para Moisés, para reunir assim, o maior desvio de conduta que havia naquela época. Mesmo porque essas mensagens, elas são mais específicas para o costume e os hábitos daquela época, não é? Então, aqui estão reunidos mais ou menos o que se cometia com mais intensidade naquela época. Mesmo que fosse para dizer que fosse só naquela época, né? Na verdade, hoje em dia, nós cometemos, além desses 10, outras centenas. Não é? Por isso que Jesus precisou reunir tudo no, né, amar ao próximo como a si mesmo, não fazer ao outro o que gostaria que te fizesse, porque 10, né, na visão espírita, na visão cristã, é pouco, inclusive. Mas naquele momento era necessário, para quem vivia, né, perdido com tantos deuses e com uma conduta totalmente imoral, achando que nada, ficava tudo por isso mesmo, né, que não tinha castigo, que não tinha nada, então era necessário colocar de uma forma mais firme, mais intensa, esses 10 mandamentos, né. Só que assim, que naquela época nós ainda éramos muito embrutecidos. Então veio a mensagem divina, que Moisés interpretou e também colocou algumas formas delas serem praticadas de uma forma mais rígida, de uma forma mais humana, da forma como ele entendia as leis que deveriam ser praticadas, para poder domar um pouco o povo que era rebelde, que naquela época nós éramos extremamente rebeldes, animalizados, né? Nós que vivíamos uma vida totalmente desregrada, que acreditávamos em vários deuses, né? Que adorávamos vários deuses. De repente, né? Perceber que nós tínhamos regras, né? E que nós tínhamos um único Deus para a gente seguir, não foi fácil para a nossa mentalidade daquela época. Porque não é fácil, né? Você pegar um cavalo selvagem e domar. Ele está acostumado a dar coice, a sair correndo, a pular, né? A cerca, não é assim que funciona? O animal selvagem, ele leva um tempo para ser domado, ele leva um tempo para ele entender que ele não precisa agir daquela forma agressiva e bruta e que nem deve agir daquela forma. Não é assim? Nós conseguimos domesticar o animal selvagem, né? Mas leva tempo, certo? Então nós éramos esses animais selvagens e que nós naquela época nós precisamos de um cabresto, por assim dizer, né? A gente fazendo uma comparação com animais selvagens, nós precisamos de algo que nos colocasse um pouco de medo, de receio, e que foi o que Moisés fez, adaptando um pouco os ensinamentos do Criador, né? Os 10 mandamentos, de uma forma mais rígida,
colocando de uma forma temerária para que ele pudesse conter a população animalizada, né, que nós éramos naquela época. Então, continuando aqui, ele diz assim, ó, essa lei é de todos os tempos e países e possui, por isso mesmo, um caráter divino. Né? Então, esses 10 mandamentos, eles têm o caráter divino, que ele é o embasamento da conduta fraterna que deve existir no planeta Terra e que naquela época nós estávamos iniciando a nossa preparação para a compreensão dessas leis. Ele continua aqui, todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a conter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual havia de combater os abusos enraizados e os preconceitos adquiridos durante a escravidão no Egito. Então você vê, a nossa personalidade era extremamente embrutecida. Então Moisés precisou colocar a lei de uma forma mais rígida e precisou colocar um Deus que castigasse, um Deus que nós tivéssemos medo para poder conter a nossa personalidade ainda embrutecida daquela época. E ele continua aqui assim, ó, para conferir autoridade às suas leis, necessitou atribuir-lhes origem divina, tal como procederam todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do ser humano devia se apoiar sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar pessoas ignorantes, nas quais o senso moral e o sentimento de uma perfeita justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que introduzira em seus mandamentos este não matarás, não causarás dano ao teu próximo, não poderia se contradizer fazendo do extermínio um dever. Portanto, as leis mosaicas, propriamente ditas, possuíam um caráter essencialmente transitório. Então, as leis de Moisés eram para aquela época, elas iam se modificar, elas teriam que se modificar. Mas, de primeiro momento, nessa fase planetária e evolutiva que nós estávamos, era necessário, quando o Criador trouxe essa mensagem, né, para que nós tivéssemos o início da compreensão de que existiam leis que regiam o nosso planeta e o universo, ele precisou fazer algumas adaptações, porque nós ainda não tínhamos compreensão, porque isso aí foram assim, as primeiras luzes que nós recebemos quando já estávamos preparados, né, dessa divindade maior, desse único Deus que rege todo o universo. Mas era necessário que a gente tivesse medo, porque o ignorante, ele é contido pelo medo, não é? Ele ainda não consegue, porque como ele ignora as leis, e além dele ignorar, ele ainda não consegue sentir dentro da sua intimidade, do seu coração, como que elas funcionam, ele precisa estar contido de uma forma mais rígida. Então, por isso que Moisés colocou tantas leis, porque não era possível, se Deus falasse não matarás, como que a lei daquela época era para apedrejar? Não é assim? Não roubarás. E aí não tinha aquela lei lá que quem roubava perdia a mão? Então, ela era contraditória, né? Se fosse só do Criador. Mas o Criador trouxe as leis para que nós compreendêssemos de coração, por vontade própria. Mas ainda nesse momento do planeta, ainda não era possível, né? Porque a revelação, ela veio assim, uma revelação para nós. Quer dizer que então eu não posso matar, porque era hábito. Matar, roubar, transgredir, né? Trair, fazia parte do hábito. Como os animais, né? Eles fazem as coisas, um vai lá e rouba a caça do outro, mata para sobreviver. Para ele é natural. Nós estávamos numa fase que para a gente era tudo natural. Então, quando veio, a revelação, né? Lei, tem que seguir lei, tinha que colocar também de uma forma mais drástica que haveria uma punição, certo? Mas essa forma de nós encararmos naquele momento, ela seria transitória, até que houvesse mais um tempo, se passasse mais alguns anos, mais alguns séculos, em que nós fôssemos já acostumando com elas, até que viessem novas revelações. E assim é o nosso progresso. O progresso espiritual, ele acontece dessa forma,
né? Aos poucos, a gente acha que sabe tudo, mas nós não sabemos nada de nada. Nós estamos ainda no nível mais inferior de conhecimento. E a gente pode ver pela experiência da nossa vida. Quanto mais a gente estuda, quanto mais você acha que sabe, mais coisa tem para aprender, aí você vê que você não sabe nada. Então, a vida da gente, a gente vai aprendendo coisas novas. Que nem a criança do jardim de infância, ela acha que o desenho dela, a casinha toda torta que ela faz, é a mais linda do mundo. Naquela época, certo? Naquele momento da infância. Aí depois ela vai passando, ela entra no ensino médio, ela já desenha uma casinha de uma forma muito melhor. E quando ela olha aquela que ela fez com 5 anos, ela acha ridícula. Nossa, eu fazia isso com 5 anos, que você não faz mais com 15. E quando você entra numa faculdade de arquitetura, você vai desenhar uma casa cheia de detalhes porque você aprendeu isso, não é? E aí quando você, já formado arquiteto, com muito mais conhecimento, for desenhar uma casa, ela será diferente da que você desenhou com 15 e muito mais diferente do que você desenhou com 5. Então esse é o nosso progresso, né? Essa é a nossa evolução, ela vai acontecendo aos poucos. E sempre haverão em todo o universo coisas novas para a gente aprender. Muito vaidoso a pessoa, né, que acha que sabe tudo. Porque sempre vai ter coisa nova para aprender e sempre haverão outros seres que sabem muito mais do que nós. Então, nesse momento, né, quando Moisés veio como a primeira revelação, era necessário que fosse dessa forma até que as outras revelações viessem, que já vai ser na nossa próxima aula a segunda revelação, que foi o Cristo. Tá certo? Então, por hoje é só. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Divino Mestre Jesus, nós agradecemos imensamente mais essa oportunidade de estudo. Pedimos que abençoe a todos que aqui se encontram, Senhor, neste momento de reflexão, que possamos realmente promover a nossa reforma íntima, que possamos a cada dia compreender melhor os seus ensinamentos, para que possamos nos tornar também pessoas melhores. Pedimos, Divino Amigo, que os mentores espirituais desta casa possam fluidificar a nossa água, colocando nela o remédio necessário à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual, para que possamos, Senhor, nos sentir mais renovados em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. Pedimos, Senhor, desculpas pelas nossas falhas, pelas nossas dificuldades de comportamento diário, mas nos auxilia nos dando a oportunidade do trabalho no bem, nos dando a oportunidade de reforma íntima. Abençoa todas as famílias que se reúnem, Senhor, em nosso país, em nosso planeta, para a compreensão dos teus ensinamentos. Abençoa o nosso planeta, Senhor, nos momentos de dificuldade que por todos passamos, e sê conosco com o vosso amor hoje e sempre. Que assim seja.